É 25 de dezembro, data especial e solene que há séculos tem celebrado o nascimento de Jesus. Estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas celebrem o Natal ao redor do mundo. Famílias se reúnem em vários países e culturas, onde as casas foram lindamente decoradas, todos trocam presentes e compartilham refeições especiais, mesmo quem não é cristão. Esta é a imagem popular que conhecemos sobre a data. Mas para entendermos a verdadeira história do Natal e valorizarmos os costumes atuais, vamos então voltar no tempo. A origem da data é tão antiga quanto a civilização. Começou muito antes do nascimento de Jesus e a festa vem de uma celebração pagã. Todos festejavam o solstício de inverno no final de dezembro, no hemisfério norte, e a festa celebrava a noite mais longa do ano, representando a saída das trevas ao encontro da luz. Era o renascimento do sol. A vida passou a ser mais confortável quando houve o domínio da agricultura, e os dias mais longos e ensolarados representavam abundância na colheita seguinte. Por isso, os povos festejavam por vários dias, conforme suas crenças e cultura. Os gregos cultuavam Dionísio e os romanos cultuavam Baco como deus do vinho. Os chineses homenageavam o símbolo do Yin Yang, que representa a harmonia da natureza até hoje. Os egípcios celebravam a passagem do deus Osíris para o mundo dos mortos. Holi é celebrado até hoje na Índia, o Festival das Cores. E o povo celta seguia cultos para homenagear o ciclo do sol. Havia muita comilança e bebedeira, e Roma também fazia sua celebração na festa que cultuava Mitra, o deus da luz, em 25 de dezembro. O culto a Mitra chegou à Europa no século IV a.C., trazido por Alexandre o Grande, depois que conquistou o Oriente Médio. A razão principal das festas era cultuar o sol e a luz que traria por mais tempo aos dias. Esse culto era chamado de Festival do Sol Invicto, e o evento passou a fechar outra farra dedicada ao solstício, a Saturnália, que durava uma semana em homenagem a Saturno. Dentro das casas, todos se felicitavam, comiam muito e trocavam presentes. E os mais animados se entregavam a orgias que eram comuns na Roma da época. Foi após o surgimento, vida e morte de Jesus que houve a intenção de adotar a data como celebração do nascimento de Cristo. Mas como uma data pagã de celebração ao sol mudou tanto? O cristianismo ainda delineava um pequeno crescimento em Roma e as datas religiosas eram celebradas pelos seguidores de Jesus apenas pelo martírio na Sexta-feira Santa e a ressurreição na Páscoa. Não era costume, junto aos líderes da Igreja, celebrar o nascimento de um santo ou mártir. Após a conversão do imperador Constantino ao cristianismo no século IV, ele permitiu que os cultos cristãos ocorressem sem ameaça de perseguição. Também com a intenção de conquistar os fiéis para seu império e converter os pagãos. Celebrar Jesus em uma festa solene e religiosa daria importância frente às outras festas que já celebravam. Assim,
foi escolhida a mesma data da festa do nascimento de Mitra, o deus Sol e da Luz, como aniversário de nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. A Igreja aceitou a proposta e, a partir do século IV, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império e o Festival do Sol Invicto começou a mudar de homenageado Mitra para Jesus. Assim, de forma simbólica, a Igreja elegeu Jesus, que assumiu a forma de luz que veio para salvar a humanidade e que passaria a ser também celebrado por ter nascido como Filho de Deus e Salvador. Com origem em tradições ancestrais pagãs, a festa passou por uma adaptação e troca cultural. Valores religiosos passaram a fazer parte das celebrações do dia 25 de dezembro pela Igreja Católica Romana e o dia 7 de janeiro pela Igreja Ortodoxa. Na Idade Média, à medida que o cristianismo avançava, eram adotadas tradições de vários povos que influenciaram o que passou a ser conhecido como Natal. A principal influência veio dos povos anglo-saxões alemães, que depois foram adotadas por países nórdicos e os vikings em suas celebrações escandinavas ao solstício chamado Juli. Estas festas trouxeram o costume das ceias fartas, a decoração colorida, a árvore de Natal vinda dos Julis, troncos de madeira, e a figura mágica de alguém que dá presentes às crianças. Era um tempo de esperanças e de festejar os dias mais longos com a chegada do verão que seria em breve. Mas a figura do Papai Noel nasceu de uma história contada desde o século IV e que aconteceu em Mira, onde hoje fica a Turquia. Contam que havia 3 irmãs e o pai que viviam quase na miséria, e elas não viam outra opção para ter o que comer senão entrarem na vida de prostituição. Elas estavam desesperadas, mas em uma noite de inverno, encolhidas no canto do quarto para se aquecer, viram um homem jogar um saquinho cheio de ouro pela janela. Alguns dizem que foi pela chaminé. Ele sumiu sem que elas pudessem agradecer. Nas 2 noites seguintes, ele jogou mais um saquinho para cada uma e as 3 jovens foram salvas do sacrifício de se prostituir. Elas usaram o ouro para ajudar o pai e como dote para se casar e seguir uma vida farta e mais feliz. O homem misterioso era o bispo de Mira, conhecido como Nicolau de Mira. Dizem que ele era rico e muito generoso e que presenteava aos pobres. Logo ele passou a ser cultuado em lendas como um homem milagroso. Após sua morte, o bispo foi canonizado pela Igreja Católica e denominado como São Nicolau. Sua imagem passou a ser parte das tradições do Natal e São Nicolau recebeu vários nomes mundo afora. 25 de dezembro passou a ser feriado nacional em 1870 nos Estados Unidos, e a festa prosperou apoiada na Revolução Industrial e produção em massa que estimulou a indústria dos presentes. Até meados do século XIX, a imagem mais comum do Papai Noel era de um bispo com manto vermelho e mitra, o chapéu comprido usado pelas autoridades católicas. Mas o consumo crescente e a publicidade da imagem do bom velhinho passaram por adaptações para se desconectar da questão religiosa.
Interesses comerciais criaram um modelo que conhecemos após o sucesso de uma campanha publicitária para a Coca-Cola. E o maior vínculo à imagem do Natal do simpático, sorridente e corpulento benfeitor que tem sido cultuado desde 1931. Veja então como a origem que celebrava o sol passou por transformações e adaptações por povos e culturas. Então, como você vê o Natal? É uma festa pagã? É uma festa religiosa? É uma festa do consumo? Ou é tudo isso junto? Tudo é uma questão de escolha e pontos de vista. Só depende de quem celebra e de sua cultura e crenças. O Natal é uma festa pagã para quem apenas pensa em consumo material, nos presentes, festas e diversão desmedida, sem nenhuma conotação fraternal ou espiritual. A data também pode passar como outro dia qualquer para quem assim preferir. E para aqueles que celebram Jesus, o Natal é uma festa cristã para partilhar amor, fraternidade e gratidão por quem passou pela terra para deixar a sua mensagem. Este dia também pode ser o equilíbrio entre festejar, brindar, ser fraternal e celebrar a vinda de um ser iluminado chamado Jesus. Este pode ser um momento muito especial de oração e reflexão para agradecer pela vida, dar valor às pequenas coisas e lembrar que a felicidade está na simplicidade e em partilhar a essência do amor. Esta é a mágica do Natal. Celebre a vida, a alegria e a paz. Feliz Natal a todos!